Então, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao Celebrando a Recuperação da Igreja Batista Olarim, em Laranjeiras, Rio de Janeiro. Hoje o assunto é mente, emoções e ações, como esses três elementos, essas três forças, esses três poderes bem alinhados pode trazer restauração, recuperação, santificação na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que entende que o Espírito Santo continua comandando. Quero falar sobre esses três elementos. Sejam muito bem-vindos. Assista o vídeo, depois do vídeo a gente trata do assunto. Graça e paz. Vamos falar sobre os três poderes, três elementos, três forças, chamada mente, emoção e ação. O mente, emoções e ações. Três poderes que precisam viver alinhados, harmônicos. E eu quero trazer uma analogia, trazendo os três poderes da República: legislativo, executivo e judiciário. E esses três poderes, a Constituição diz que eles são independentes e autônomos, mas harmônicos entre si. Cada um tem a sua competência, cada um tem a sua função, entretanto, precisam ser harmônicos, é preciso haver harmonia entre eles. Não tendo harmonia, vai haver conflito de interesses, vai haver confusão institucional. Eu quero trazer esse exemplo assim também, por exemplo, para trazer para o nosso assunto hoje: mente, emoções e ações. Três poderes que precisam estar harmônicos, para que não traga prejuízo na vida, para que a gente não sofra por causa dessa desarmonia. Eu quero trazer alguns exemplos de quanto isso pode ser prejudicial. Eu vou trazer um exemplo aqui, dois exemplos a respeito de como as emoções de forma isolada podem decidir de forma
prejudicial a uma vida. Eu tenho um amigo meu que sofreu um infarto. Ele ficou internado e graças a Deus sobreviveu. Recebeu todas as orientações, todas as informações, mostrado os seus exames, o que foi fator determinante para que ele pudesse sofrer um infarto, recebeu todas as orientações pós-cirurgia. E ele, de uma coisa, ele teve a convicção, em função das informações e o conhecimento que ele obteve, de que o seu vício do tabaco foi fator determinante para o seu infarto. Ou seja, o médico orientou, pare de fumar. Bom, passado um tempo eu voltei ao bairro, encontrei, fui visitá-lo. Ele estava em frente à casa dele, fazendo o quê? Fumando um cigarro. Eu cheguei para ele e disse, olha, como você está fumando cigarro? Você teve um infarto? Ele me disse, cara, eu não consegui, o sentimento, a força do desejo, da vontade foram muito mais fortes do que todo o meu conhecimento, toda a informação que eu recebi dos médicos e da minha família. E ele fala isso com muita culpa e com muita tristeza. Isso é um exemplo de como as emoções de forma isolada podem trazer prejuízo. Ele teve infarto, ele sabia cognitivamente, intelectualmente, dos malefícios do cigarro e do seu vício. O quanto isso podia não apenas prejudicá-lo, podia matá-lo. Bom, esse é um exemplo de o quanto as emoções podem ser muito mais profundas do que as questões cognitivas. Outro exemplo que a gente também pode pensar é a respeito de pessoas que você já conheceu. Eu já conheci pessoas intelectualmente capacitadas, pessoas muito inteligentes, inteligentíssimas, gênios há 20, 30 anos, que hoje eu esbarro na rua, são pessoas que estão vivendo na compulsão, usuários de drogas, pessoas que não usaram a sua capacidade intelectual. E a gente observa que essas pessoas tiveram problemas nas questões emocionais, de compulsões, de hábitos doentios. E elas não chegaram onde elas deveriam chegar, mesmo com toda a capacidade intelectual, gênios. A gente encontra muito isso no meio artístico. Pessoas que morreram muito jovens, que tinham uma capacidade intelectual, poetas, cantores, pessoas que eram pessoas inteligentes, mas que se autodestruíram em função das questões emocionais, dos sentimentos. Isso é um exemplo de quando as emoções são muito mais profundas do que a questão cognitiva. Agora, existe o contrário, quando as questões cognitivas, a racionalidade é extremamente mais forte do que a sensibilidade humana, do que o feeling emocional. Você vai encontrar pessoas que são tão racionais, mas tão racionais, que se tornaram frias e calculistas. Pessoas que sabem o valor ou o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. Exemplo disso são aqueles pais que entendem que uma vez suprindo a necessidade dos seus filhos do ponto de vista financeiro é o suficiente, enquanto o filho quer afeto, quer carinho, quer atenção. Mas eles entendem, de modo racional, de que basta suprir a necessidade financeira, basta pagar colégio, basta pagar plano de saúde, basta colocar comida na mesa, basta isso, isso é o suficiente. E depois essas crianças, os filhos, crescem sem a questão do afeto. E isso traz prejuízos gigantes para essas crianças, na fase adulta. Bom, a gente percebe que, neste caso, a questão cognitiva foi muito mais forte do que as questões emocionais, agiu de modo isolado, não se alinhou às questões emocionais. A questão da ação, às vezes, é a mesma coisa. Você já fez coisas que depois você disse, cara, isso não faz sentido eu ter feito. Às vezes você diz, cara, fiz isso de modo impensado. Você até se arrepende dessas ações. As suas ações não estavam alinhadas com os seus pensamentos, com a sua mente, com a questão cognitiva, muito menos com as suas emoções. Você simplesmente agiu, não fez sentido o que você fez. Agiu de modo impensado, não levou em consideração o sentimento, o coração, enfim. Você simplesmente agiu e agiu de modo impensado. Bom, esses 3 exemplos revelam para nós que uma vez não alinhados, não estando em harmonia
a mente, as emoções e as ações, pode trazer prejuízos gigantes para todos nós. Agora a pergunta é como resolver esse problema? Como alinhar esses três elementos? Bom, na vida a gente faz muitas coisas. Uma delas é, por exemplo, pegar o seu carro, o seu veículo e dirigi-lo. Olha que impressionante. Você pega seu carro e você, dentro do seu carro, você tem várias ações, você faz várias coisas. Você presta atenção no retrovisor de dentro, nos retrovisores de fora, você passa a marcha, você acelera, você freia. Você faz muitas coisas dentro do seu carro. Você tem várias ações ao mesmo tempo. Mas uma delas você não deixa de fazer, porque não ia adiantar nada você dirigir o seu carro sem prestar atenção no caminho. Se você não presta atenção no caminho, você ia dirigir, bater em qualquer poste, em qualquer muro, ia sofrer acidente. Então você tem que prestar muita atenção no caminho. Então funciona mais ou menos assim com a gente no dia a dia. A gente faz muitas coisas no dia a dia. São bilhões, milhões de pensamentos. Uma quantidade enorme também de sentimentos, desejos, vontades. Várias ações que a gente tem que desenvolver durante o dia. Mas uma coisa a gente não pode deixar de fazer. Prestar atenção no caminho. Ficar focado no caminho. E por que isso é extremamente relevante numa recuperação, numa restauração, no crescimento, na evolução, na santificação? Porque isso é importante na fé cristã, porque a gente fala de conexão. Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Há uma promessa de que Deus é capaz de alinhar a nossa mente, as nossas emoções, as nossas ações, de guardar os nossos pensamentos, a nossa mente, de guardar o nosso coração, a nossa sensibilidade. É capaz de Deus, há uma capacidade em nós de se conectarmos àquele que pode alinhar esses três poderes, para que a gente não sofra prejuízo nas nossas decisões, nas nossas escolhas, para que a gente não trace um destino de fracasso, de mediocridade. É possível. Falando em veículo automotivo, não existiria veículo automotivo se não existisse um motorista. A ideia é que você não existe apenas para dirigir a si mesmo. Você existe porque existe um motorista. Você é um veículo e o Espírito Santo é o motorista. É Ele que te guia, é Ele que leva você, que conduz você nas estradas da vida, nas decisões, nas escolhas do dia a dia. Preste muita atenção nisso. O versículo anterior, versículo 7 de Filipenses capítulo 4, diz que com súplicas e orações, com ação de graça, a gente apresente os nossos pedidos a Deus. E depois ele diz, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente, o seu coração. Simples assim. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Quer ter uma mente alinhada para que você possa ser bem-sucedido, para que você encontre o sucesso? Sucesso no sentido de existência. Bem-sucedido no sentido de existência, de ter bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, de tomar decisões corretas, para fazer com que a tua mente, a questão cognitiva, a questão emocional e as ações sejam elas alinhadas, para que não haja culpa na hora das decisões, das escolhas. A fé cristã, ela às vezes ignora esse alinhamento, por conta de achar que um discipulado ele acontece só por via cognitiva. A gente fornece muito mais informação e conhecimento bíblico do que também fazer com que a pessoa cuide das suas emoções. O seu conceito intelectual de Deus pode estar bem formado, mas o seu conceito emocional de Deus pode estar confuso. Você pode ter uma opinião intelectual de Deus muito, muito boa, mas você pode ter uma opinião emocional de Deus em contradição. Te dou um exemplo. Certa vez um pastor reuniu uma liderança de pastores e perguntou a eles sobre a onipotência de Deus. Me digam o conceito teológico de onipotência de Deus. Todos eles foram rápidos. Todos eles tiraram 10. Então ele disse para esses pastores, agora vocês saem daqui e sintam
a onipotência de Deus. É assim que a gente vive. Quando a gente consegue alinhar mente, emoções e ações, o nosso conceito da onipotência de Deus, da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, não é apenas um conceito intelectual, ele é um conceito emocional. A gente não apenas sabe, mas a gente também sente. E a gente age conforme aquilo que a gente sabe e sente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, esse que dirige você como um veículo pelas estradas da vida, possa alinhar sua mente, suas emoções e as suas ações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Domingo, 11 horas, culto da Igreja Batista Ola Rio, Laranjeiras, Rio de Janeiro. Pastor Tiago, convido você, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Seja um evangelista, seja um missionário, dessa forma. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Até terça-feira que vem.